Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 14. Capítulo 138. Capitu que entra. Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance, que parecerá de teatro, e é tão natural como o primeiro, uma vez que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu saía sem falar-me. Era já um falar seco e breve. A maior parte das vezes eu nem olhava para ela. Ela olhava sempre esperando. Desta vez, ao dar com ela, não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-me lívida. Seguiu-se um daqueles silêncios a que, sem mentir, se podem chamar de um século. Tal é a extensão do tempo nas grandes crises. Capitu recompôs-se, disse ao filho que se fosse embora e pediu-me que lhe explicasse. Não há o que explicar, disse eu. Há tudo! Não entendo as tuas lágrimas nem de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse? Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso negou a audiência e confirmou unicamente à vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O quê? Perguntou ela como se ouvira mal. Que não é meu filho! Grande foi a estupefação de Capitu e não menor a indignação que lhe sucedeu, tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Já ouvi que as há para vários casos, questão de preço. Eu não creio, tanto mais que a pessoa que me contou isto acabava de perder uma demanda. Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira. A própria natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à linguagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que a retorcia, a coisa nenhuma, repeti as palavras ditas 2 vezes, com tal resolução que as fizeram afrouxar. Após alguns instantes, disse-me ela. Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você que era tão ansioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga! Continuou, vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que eu ouvir, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. Que é que lhe deu tal convicção? Ande, Bentinho, fale, fale! Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que não se dizem. Que não se dizem só metade, mas já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa, o porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho. Ou me conte o resto para que eu me defenda, se você acha que eu tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida. Redargui, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que posso lhe dizer e é tudo. Não disse tudo. Mal pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam a seus ciúmes? Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou. Creio que suspirou, enquanto eu, que não pedia outra coisa mais que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou. Sei a razão disto, é a causalidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Isso é natural. Apesar do seminário, não acredito em Deus. Eu creio, mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Capítulo 139. A fotografia. Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Mas a entrada repentina de Ezequiel gritando. Mamãe, mamãe, é hora da missa. Restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele.
Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saíram para a missa. Capítulo 140. Volta da igreja. Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo. Pois não, senhor. Tinha perdido o gosto à morte. A morte era uma solução. Eu acabava de achar outra, tanto melhor quanto que não era definitiva, e deixava a porta aberta à reparação, se devesse havê-la. Não disse perdão, mas reparação. Isto é justiça. Qualquer que fosse a razão do ato, rejeitei a morte e esperei o regresso de Capitu. Este foi mais demorado que de costume. Cheguei a temer que ela houvesse ido à casa de minha mãe, mas não foi. Confiei a Deus todas as minhas amarguras. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Os olhos com que me diz isto eram embuçados como espreitando um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo, um que apareceria agora, desde que impressões novas e fortes o descobriam? Nesse caso, era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar e faríamos o que eu pensasse. Em verdade vos digo que tudo estava pensado e feito. No intervalo, evocar as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher, parecido com Capitu. Hás de lembrar-te delas. Se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante e nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo no gabinete e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia atentando mais nelas. De em volta, lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros e incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia, e a que faltou o meu velho ciúme. Uma vez em que os fui achar sozinhos e calados um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando, todas essas reminiscências vieram vindo agora em tal atropelo que me atordoaram. E por que os não esganei um dia, quando desviei os olhos da rua onde estavam duas andorinhas, trepadas no fio telegráfico? Dentro as minhas outras andorinhas estavam trepadas no ar, os olhos enfiados nos olhos, mas tão cautelosos que se desenfiaram logo, dizendo-me uma palavra amiga e alegre. Contei-lhes o namoro das andorinhas de fora e acharam-lhe graça. Escobar declarou que para ele seria melhor se as andorinhas, em vez de trepadas no fio de arame, estivessem à mesa do jantar cozidas. Nunca comi os ninhos delas, mas devem ser bons. Se os cinzas lhe inventaram? E ficamos a tratar dos chins e dos clássicos que falaram deles, enquanto Capitu, confessando que a aborrecíamos, foi a outros cuidados. Agora lembrava-me tudo o que então me pareceu nada. Capítulo 141. A solução. Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Não passear, nem ver nada, novo nem velho. Paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande que foi conosco ficou de companhia a Capitu, ensinando a língua materna a Ezequiel, que aprenderia o resto nas escolas do país. Assim regulada a vida, tornei ao Brasil. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever-me cartas, a que respondi com brevidade e sequidão. As dela eram submissas, sem ódio, acaso afetuosas, e para o fim saudosas. Pedia-me que a fosse ver. Embarquei 1 ano depois, mas não a procurei, e repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias, e eu dava-lhes, como se acabasse de viver com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isto mesmo, e enganar a opinião. Um dia, finalmente... Capítulo 142. Uma santa. Entenda-se que se nas viagens que fiz à Europa, José Dias não foi comigo, não é que lhe faltasse vontade. Ficava de companhia a tio Cosme, quase inválido, e a minha mãe, que envelheceu depressa. Também ele estava velho, posto que rijo.
ia a bordo despedir-se de mim, e as palavras que me dizia, os gestos de lenço, os próprios olhos que enxugava, eram tais que me comoviam também. A última vez não foi a bordo. Venha. Não posso. Está com medo? Não posso. Agora Deus bentinho. Não sei se me verá mais. Creio que vou para outra Europa, a eterna. Não foi logo. Minha mãe embarcou primeiro. Procura no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome, com esta única indicação: uma santa. É aí. Fiz fazer uma inscrição com alguma dificuldade. O escultor achou-a esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. Este ponderou-me que as santas estão no altar e no céu. Mas, perdão, Atalhei. eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. A minha ideia é dar com tal palavra uma definição terrena de todas as virtudes que a finada possuiu na vida. Tanto é assim que, sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-la póstuma, não lhe escrevendo o nome. Todavia, o nome, a filiação, as datas... Quem se importará com datas, filiação, nem nomes depois que eu acabar? Quer dizer que era uma Santa Senhora, não? Justamente. O protonotário Cabral, se fosse vivo, confirmaria aqui o que lhe digo. Nem eu contesto a verdade. Hesito só na fórmula. Conheceu então o protonotário, ah? Conheci-o. Era um padre modelo. Bom canonista, bom latinista, pio e caridoso. Continuou o vigário. E possuía algumas prendas de sociedade. Disse eu. Lá em casa, sempre ouvi que era insigne parceiro ao gamão. Tinha muito bom dado. Suspirou lentamente o vigário. Um dado de mestre. Então, parece-lhe... Uma vez que não há outro sentido, nem poderia vê-lo, sim, senhor. Admite-se. José Dias assistiu a essas diligências com grande melancolia. No fim, quando saímos, disse mal do padre, chamou-lhe meticuloso. Só lhe achava desculpa por não ter conhecido minha mãe, nem ele nem os outros homens do cemitério. Não a conheceram. Se a conhecessem, mandariam esculpir. Santíssima! Capítulo 143. O último superlativo. Não foi o último superlativo de José Dias. Outros teve que não vale a pena escrever aqui, até que veio o último, o melhor deles, o mais doce, o que lhe fez da morte um pedaço de vida. Já então morava comigo. Posto que minha mãe lhe deixasse uma pequena lembrança, veio dizer-me que, com legado ou sem ele, não se separaria de mim. Talvez a esperança dele fosse enterrar-me. Correspondia-se com Capitu, a quem pedia que lhe mandasse o retrato de Ezequiel. Mas Capitu ia adiando a remessa de correio a correio, até que ele não pediu mais nada, a não ser o coração do jovem estudante. Pedia-lhe também que não deixasse de falar a Ezequiel do velho amigo do pai e do avô. Destinado pelo céu a amar o mesmo sangue. Era assim que ele preparava os cuidados da terceira geração. Mas a morte veio antes de Ezequiel. A doença foi rápida. Mandei chamar um médico homeopata. Não, Bentinho. Basta um alopata. Em todas as escolas se morre. Demais foram ideias da mocidade que o tempo levou. Converto minha fé de meus pais. A alopatia é o catolicismo da medicina. Morreu sereno, após uma agonia curta. Pouco antes, ouvi que o céu estava lindo e pediu que abríssemos a janela. Não, o ar pode fazer-lhe mal. Que mal. Ar é vida. Abrimos a janela. Realmente estava um céu azul e claro. José Dias soergueu-se e olhou para fora. Após alguns instantes, deixou cair a cabeça murmurando. Lindíssimo. Foi a última palavra que proferiu neste mundo. Pobre José Dias. Por que hei de negar que chorei por ele?
Capítulo 144. Uma pergunta tardia. Assim chorei por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho me feito esquecer. Moro longe e saio pouco. Não é que haja efetivamente ligado às duas pontas da vida. Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Matacavalos, apenas me lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. Já disse isto mesmo. Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que, logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por uns dias e toda a casa me desconheceu. No quintal, a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabiam de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de reto como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação. Naturalmente pasmava do intruso. Corri os olhos pelo ar, buscando algum pensamento que ali deixasse, e não achei nenhum. Ao contrário, a ramagem começou a sussurrar alguma coisa que não entendi logo, e parece que era a cantiga das manhãs novas. Ao pé dessa música sonora e jovial, ouvi também o grunhir dos porcos, espécie de troça concentrada e filosófica. Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e mais tarde, quando vim para o Engenho Novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo. Capítulo 145. O regresso. Ora, foi já nesta casa que um dia, estando a vestir-me para almoçar, recebi um cartão com este nome: Ezequiel A. de Santiago. A pessoa está aí? Perguntei ao criado. Sim, senhor. Ficou esperando. Não fui logo. Filo esperar uns 10 ou 15 minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpria ter certo alvoroço a correr, abraçá-lo, falar-lhe na mãe. A mãe, creio que ainda não disse que estava morta e enterrada. Estava. Lá repousava na velha Suíça. Acabei de vestir-me às pressas. Quando saí do quarto, tomei ares de pai, um pai entre manso e crespo, metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala, dei com um rapaz de costas, mirando o busto de Massinissa, pintado na parede. Vim cauteloso e não fiz rumor. Não obstante, ouviu-me os passos e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi. Era nem mais nem menos o meu amigo e jovem companheiro de seminário de São José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e, salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava a moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço. Era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe. Eu também estava de preto. Sentamo-nos. Papai não faz diferença dos últimos retratos, disse-me ele. A voz era a mesma de Escobar. O sotaque era afrancesado. Expliquei-lhe que realmente pouco diferia do que era e comecei o interrogatório para ter menos o que falar e dominar assim a minha emoção. Mas isto mesmo dava animação à cara dele, e o meu colega do seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ei-lo aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito. Total, o mesmo obséquio e a mesma graça. Ansiava por ver-me. A mãe falava muito em mim, louvando-me extraordinariamente, como o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser querido. Morreu bonita, concluiu. Vamos almoçar? Se pensas que o almoço foi amargo, enganas-te. Teve seus minutos de aborrecimento, é verdade. A princípio, doeu-me que Ezequiel não fosse realmente meu filho, que não me completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído a mãe, eu acabava crendo tudo. Tanto mais facilmente quanto que ele parecia haver-me deixado na véspera, evocava a meninice, cenas e palavras, a ida para o colégio. Papai ainda se lembra quando me levou para o colégio? Perguntou rindo. Pois não hei de lembrar-me. Era na Lapa, e eu ia desesperado, e o papai não parava. Dava-me cada puxão,
E eu com as perninhas. Sim, senhor, aceito. Estendeu o copo ao vinho que eu lhe oferecia, bebeu um gole e continuou a comer. Escobar comia assim também, com a cara metida no prato. Contou-me a vida na Europa, os estudos, particularmente os de arqueologia, que era a sua paixão. Falava da antiguidade com amor, contava o Egito e os seus milhares de séculos, sem se perder nos algarismos. Tinha a cabeça aritmética do pai. Eu, posto que a ideia da paternidade do outro me estivesse já familiar, não gostava da ressurreição. Às vezes, fechava os olhos para não ver os gestos nem nada, mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. Não havendo remédio senão ficar com ele, fiz-me pai deveras. A ideia de que pudesse ter visto alguma fotografia de Escobar, que Capitu por descuido levasse consigo, não me acudiu, nem se acudisse, persistiria. Ezequiel cria em mim, como na mãe. Se fosse vivo, José Dias acharia nele a minha própria pessoa. Prima Justina quis vê-lo, mas, estando enferma, pediu-me que o levasse lá. Conheci aquela parenta. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar no moço o debuxo que porventura houvesse achado no menino. Seria um regalo último. Atalhei-o a tempo. Está muito mal, disse eu a Ezequiel, que queria ir vê-la. Qualquer emoção pode trazê-la à morte. Iremos vê-la quando ficar melhor. Não fomos. A morte levou-a dentro de poucos dias. Ela descansa no Senhor ou como quer que seja. Ezequiel viu-lhe a cara no caixão e não a conheceu, nem podia, tão outra a fizeram os anos e a morte. No caminho para o cemitério, iam-lhe lembrando uma porção de coisas, alguma rua, alguma torre, um trecho de praia, e era todo alegria. Assim acontecia sempre que voltava para casa ao fim do dia. Contava-me as recordações que ia recebendo das ruas e das casas. Admirava-se que muitas destas fossem as mesmas que ele deixara, como se as casas morressem meninas. Ao cabo de 6 meses, Ezequiel falou-me em uma viagem à Grécia, ao Egito e à Palestina. Viagem científica, promessa feita a alguns amigos. De que sexo? Perguntei rindo. Sorriu vexado e respondeu-me que as mulheres eram criaturas tão da moda e do dia que nunca haviam de entender uma ruína de 30 séculos. Eram 2 colegas da universidade. Prometi-lhe recursos e dei-lhe logo os primeiros dinheiros precisos. Comigo disse que uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar eu as arqueologias do filho, antes lhe pegasse a lepra. Quando esta ideia me atravessou o cérebro, senti-me tão cruel e perverso que peguei no rapaz e quis apertá-lo ao coração, mas recuei. Encarei-o depois, como se faz a um filho de verdade. Os olhos que ele me deitou foram ternos e agradecidos. Capítulo 146. Não houve lepra. Não houve lepra, mas há febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os 2 amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição tirada do profeta Ezequiel em grego. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata e achei que era exato, mas tinha ainda um complemento. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado. Quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Capítulo 147. A exposição retrospectiva. Já sabes que a minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou aí para um canto como uma flor lívida e solitária. Não lhe dei essa cor ou descor. Vivi o melhor que pude, sem me faltar amigas que me consolassem da primeira. Caprichos de pouca dura, é verdade. Elas é que me deixavam como pessoas que assistem a uma exposição retrospectiva e ou se fartam de vê-la, ou a luz da sala esmorece.
Uma só dessas visitas tinha carro à porta e cocheiro de libré. As outras iam modestamente, calcante pede. E se chovia, eu é que ia buscar um carro de praça e as metia dentro com grandes despedidas e maiores recomendações. Levas o catálogo? Levo! Até amanhã! Até amanhã. Não voltavam mais. Eu ficava à porta, esperando. Ia até a esquina, espiava, consultava o relógio e não via nada nem ninguém. Então, se aparecia outra visita, dava-lhe o braço, entrávamos, mostrava-lhe as paisagens, os quadros históricos ou de gênero, uma aquarela, um pastel, uma guache, e também esta cansava e ia embora com o catálogo na mão. Capítulo 148. E bem, e o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do audiolivro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da menina Capitu, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu melhor amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Fim do capítulo. Fim de Dom Casmurro.